O mito contado por Apolónio. Primeiro, o que nos traz aqui é tentar perceber porquê contar este mito na época helenística. Este foi o fio condutor da minha exposição. Mas, em primeiro lugar, vou apresentar-vos muito rapidamente o mito dos Argonautas. O mito dos Argonautas conta, portanto, é sobre a viagem dos Argonautas à Cólquida. Quem são os Argonautas? São os tripulantes da nau Argo. O que é que eles vão fazer à Cólquida? Pois vão buscar o velo de ouro, o velo de um carneiro mágico que transportara Frixo e El, filhos de Átamas. El não chega ao seu destino, Frixo chega, El debruça-se e cai no Helesponto, daí o Helesponto, e Frixo chega ao seu destino, que é a Cólquida. Na Cólquida é recebido pelo rei Eietes, que lhe dá a filha em casamento, Talcíope. Provavelmente, nessa altura, a única filha que ele teria ainda. O velo, esta pele mágica de carneiro, é pendurado, o carneiro é sacrificado de acordo com ordens divinas, e esta pele mágica é então dependurada numa árvore, guardado por uma serpente alada, por um dragão, uma serpente alada. E os argonautas recebem esta incumbência, aliás, Jasão recebe a incumbência da parte do rei de ir buscar esta pele do carneiro. Reúne um conjunto de jovens e parte então, numa vez na Cólquida. É sujeito, são impostas pelo rei diversas provas, nomeadamente jungir, lavrar a terra, jungir uns bois que lançavam fogo, lavrar a terra, com os dentes de dragão, semear os dentes de dragão, dos dentes de dragão nasceram os homens nascidos da terra, que também foi preciso também resolver e vencê-los, e assim Eietes, o rei da Cólquida, daria a pele do carneiro, o véu de ouro a Jasão. Claro que não deu. Medeia, graças a Medeia e aos seus conhecimentos de magia, ela consegue adormecer a serpente e Jasão consegue retirar o véu de ouro e parte da Cólquida para a ela trazendo Medeia. Esta é a história, é o mito dos Argonautas, tal como ele é contado. Tentei não entrar em muitos pormenores, mas é assim que Apolónio nos apresenta. Onde é que ele aparece? Ora, quando falamos de Apolónio de Rodas, estamos a falar do século III a.C., estamos na época helenística. O que é que nós temos antes? Como é que este mito foi contado? Onde é que ele nos aparece? Homero, na Odisseia, conta-nos... Homero, na Odisseia, em alguns versos, faz algumas alusões ao mito dos Argonautas, fala de Aietes como irmão de Circe, portanto, Circe também é um nome que é referido, que habitava na ilha Eeia, fala da viagem da nau Argo que partira de junto de Aietes. Esta é a única referência que nós temos à nau, na Odisseia, a nau Argo, conhecida de todos, ou objeto de preocupação para todos, é o verbo melo, vinda da terra de Aietes. Novamente temos alusões na Odisseia 11, em que Poseidon explica à sua amada Tiro que iria dar à luz Pélias e Neleu. Ora, Pélias é aquele que impõe a missão a Jasão, é o rei grego, que reina em Iolco, e que era irmão de Éson. Referências, portanto, podemos por aqui perceber que os aedos conheceriam as peripécias sobre a expedição dos Argonautas e até é provável que houvesse algum poema já na época arcaica, portanto, sobre os Argonautas. Não chegou até nós. Hesíodo
Em Hesíodo, na Teonia, também temos referências a Aeetes, como irmão de Circe, pai de Medeia, associado às provas, sem referência ainda aos seus conhecimentos de substâncias, provas realizadas com sucesso, diz Hesíodo, fala de Pélias como um homem pérfido, Jasão diz que Jasão levou Medeia consigo, que casou e teve um filho. Portanto, aqui surge pela primeira vez o nome de Medeia, sem referência às artes mágicas. Depois temos Píndaro, na Pítica 4, que é a única versão pré-helenística que se conhece, sobre a qual já iremos falar, e no século III temos, além de Apolónio de Rhodes, que faz um poema épico, exatamente com 5.836 versos sobre este mito, temos referências ao mito em Dionísio Citobráquio. Ficamos informações de Sim. Apolónio de Rhodes. Apolónio de Rhodes faz então uma epopeia com 5.836 versos, portanto, muito mais pequena do que a Odisseia, cerca de metade dos versos da Odisseia. No entanto, como eu tenho chamado a atenção nos vários trabalhos que tenho feito, a obra tem praticamente o mesmo número de palavras, o mesmo número de lemas, por assim dizer, é mais esclarecedor, precisamente uma diferença de 300, que não é significativo, e, portanto, a obra marca pela variedade lexical. Começa logo por aí uma grande variedade lexical. Apesar de ser mais pequena, em extensão, a obra tem uma grande riqueza semântica e trabalha essa semântica de uma forma muito particular. Mas fazendo uma apresentação genérica, então, Apolónio de Rhodes escreve esta epopeia em 4 livros. 4 livros. Os 2 primeiros contam a viagem até Teia, capital do reino governado por Aeetes, o irascível Aeetes. O livro terceiro é o enamoramento da filha mais nova de Aeetes, que é Medeia, por Jasão, e narram-se as provas que Aeetes impõe como condição para a entrega do véu. Portanto, nesta altura, e isto fazendo aqui um parênteses, estamos muito distante da Medeia que vai praticar o filicídio, da Medeia de Eurípides. Temos aqui uma Medeia que teria uns 15 anos, mais ou menos, era pouco mais jovem do que os argonautas, e que, inflamada pela paixão por Jasão, o ajuda como conhecedora de muitas drogas poliofármacos, que é um epíteto que ela recebe por 2 vezes na Argonáutica, no livro 3º e no livro 4º. O livro 4º começa com a conquista astuciosa do véu, em que Medeia tem um papel fundamental, e continua depois com a viagem de regresso, em que os heróis se desviam da rota, portanto, da rota de ida, eles não vêm pelo mesmo caminho. Assim, enquanto na viagem de ida a nau passa pelo atual Egeu, Dardanelos, Helesponto, Mar de Mármara, Mar Negro, até chegar à Geórgia, a Cólquida, a viagem de regresso leva-os pelos mares do Adriático, os atuais mares do Adriático, Tirreno, Jónico, Mediterrâneo, e culmina depois no Egeu e na Tessália, portanto, de onde tinham partido. Píndaro escreve um poema com grandes diferenças, um poema pequeno, não é um poema épico, é uma ode, por exemplo, fala da viagem de Argos até à Cólquida apenas com uma paragem. O papel da deusa é diferente, da deusa Afrodite, de Cipris, é um papel diferente. Fica a questão no poema se a ajuda se deve ou não à vontade de Medeia ou à influência de Afrodite. O regresso também, a história não termina apenas com o regresso ao país natal, mas sim fala-se da morte de Pélias, que obriga Jasão e Medeia a fugir, o que não aparece no poema de Apolónio, porque isso é um pormenor que não interessa a Apolónio, e vamos perceber porquê, ou pelo menos eu vou tentar, na minha interpretação, explicar porquê.
enfim, a versão, a história, o mito dos argonautas aparece, deixem-me ver aqui, aparece nos vasos gregos do século V e IV, um jasão em busca do velo. Vários episódios aparecem em vasos, também aparecem em moedas romanas, relevos romanos, joias etruscas. A fuga de Medeia aparece em vasos datados, esse célebre vaso que está aqui. A fuga de Medeia aparece em vasos datados do século IV. E a partir de finais do século V, antes de Cristo, costuma ser representada a Medeia com roupas exóticas, como veem aí, roupas orientais, a transportar poções, como veem neste aqui da direita, a transportar poções. Vasos com o filicídio, sobretudo do sul da Itália, e na arte romana é muito frequente a sua presença nos sarcófagos a matar os filhos. Ora bem, voltemos à época de Apolónio. Esta história é contada, então, por Apolónio de Rhodes na época do Egito Ptolomaico, quando o Império de Alexandre tinha, depois da morte de Alexandre, com a divisão do Império pelos diados, em que o Egito coube a Ptolomeu Sóter, general de Alexandre. A dinastia ptolomaica, que também é designada por dinastia Lágida, a partir do nome de Ptolomeu I, do pai de Ptolomeu I, a partir do nome do pai de Ptolomeu I, foi uma dinastia de macedónios, eles na realidade eram gregos, uma dinastia que se estende por 275 anos, portanto quase 300 anos, de 303 a 30 a.C., ou seja, até à conquista romana. Portanto, começou poucos anos depois da morte de Alexandre Magno e termina com a conquista romana e com a morte de Cleópatra, a célebre Cleópatra, que era a Cleópatra sétima para os Ptolomeus. Portanto, Apolónio de Rhodes terá vivido na época dos primeiros Ptolomeus, século III, o seu poema foi assim escrito, ou na época de Filadelfo, que é filho de Ptolomeu Sóter, ou na época de Ptolomeu III, o Evérgeta. Esta é a época também da biblioteca de Alexandria, a famosa biblioteca de Alexandria. Alexandre morreu deixando por cumprir o seu projeto de tornar Alexandria um grande centro do conhecimento. Foi Ptolomeu I, provavelmente, ou Ptolomeu II, provavelmente Ptolomeu I, o Sóter, Salvador, que terá fundado a biblioteca. E com o seu filho viveu-se a Idade de Ouro de Alexandria. O Museion era um centro de aprendizagem e de investigação. Estrabão descreve o Museion como pertencente à parte real da cidade, com passeio coberto, uma arcada, assentos, um edifício maior, com uma entrada comum, onde os membros comiam. E é este Museion que pertence à famosa Biblioteca de Alexandria, que na realidade seriam duas, uma mais pequena, outra maior, não se sabe exatamente onde estavam situadas, não temos delas nenhuma descrição. É provável que a maior, o Brucheion, estivesse localizada a uma pequena distância do porto, que significa que hoje está toda debaixo d'água, e sabemos que conteriam um número imenso de volumes, um acervo absolutamente notável, embora não se saiba a dimensão desse acervo, sabemos que era imensa. E nesta biblioteca reuniam-se obras, todos os que chegavam com obras vindas de fora, pois as obras eram adquiridas, eram compradas, eram feitas cópias entregues e ficavam-se com os originais. Portanto, aqui estava todo o conjunto de textos de antiguidade que hoje não temos e que se perdeu. E não só da antiguidade. O grego era a língua oficial da corte, era a língua dos estudiosos, dos eruditos, era a língua da biblioteca. Não esqueçamos que estes Ptolomeus são gregos, precisamente. Na biblioteca desenvolveram-se estudos filológicos,
literários, lexicográficos no âmbito da catalogação e da lexicografia, enfim, produziram-se os primeiros glossários e até, podemos dizer, as primeiras histórias da literatura com os pinaques de Calímaco. Um momento de grande avanço científico também, com Eratóstenes na geografia, matemática, astronomia, calculou a circunferência da Terra de forma muito precisa, calculou a distância da Terra e do Sol, enfim. Arquimedes na matemática, na física. Havia uma escola médica no Brucheion, uma escola médica onde todos os gregos que estavam no, precisamente na Macedónia e queriam conhecer e queriam estudar e queriam passar por ali. Porquê? Porque se fazia dissecação e vivissecção, portanto, conhecia-se o corpo humano de uma forma extraordinária, de uma forma única. Foi um momento único da história do conhecimento. Herófilo, por exemplo, na anatomia, fez a distinção entre cérebro e cerebelo, fez o reconhecimento dos ovários e das trompas de falópio, do oveno, pâncreas, próstata. Enfim, é evidente que a existência de embalsamadores egípcios reflete uma mentalidade diferente da grega, onde não se podia profanar um cadáver, dissecar o cadáver era uma profanação, e de facto isso era possível na Alexandria, e no século III a.C. Ora, o que é que, politicamente, o que é que se passava aqui neste Império Ptolomaico, que abrange esta zona? Depois temos um Ptolomeu Sóter, que foi general, não é? Ptolomeu I, que foi general de Alexandre. Esta é a sequência, não é? Ptolomeu Sóter, Ptolomeu Filadelfo, Ptolomeu Evergeta. Ptolomeu Sóter tem do casamento com Eurídice 2 filhos, Ptolomeu Serauno e Meleagro. Estes acontecimentos vão ser importantes para a leitura que irei fazer, por isso faço aqui uma abordagem à situação política, o que é que se passava, quem eram, e rapidamente os principais acontecimentos e a árvore genealógica. Ora bem, do primeiro casamento, Ptolomeu Sóter teve Ptolomeu Serauno, que vai ser rei da Macedónia. Este rei da Macedónia vai casar com Arsino, esta que está aqui dita, Arsino II, num dado momento da sua vida. Portanto, Arsino vai casar com Ptolomeu Serauno. Já agora convém dizer que também à maneira egípcia, falámos do conhecimento do corpo humano, enfim, possível na sequência, nessa esteira dos embalsamadores egípcios e da forma como se lidava com o corpo e com a morte, e também já agora convém dizer que estes Ptolomeus, à maneira dos faraós egípcios, praticavam o casamento dentro os irmãos casavam com os irmãos, dentro da família. Portanto, o casamento, o que causava um grande espanto, enfim, para não dizer outra coisa, para os gregos fora deste mundo ptolomaico. Isto é uma ideia que não é concebível, não é? No século V, por exemplo, antes de Cristo, não é? Na Grécia, isto é impensável. Portanto, isto é possível neste meio, nesta altura, com estes reis, que são, ao fim e ao cabo, se apresentam como descendentes, vêm na esteira dos faraós egípcios, e eles próprios, se são descendentes dos deuses, se divinizam. Esta ideia de divinização do imperador, pois aparece aqui e depois os romanos vão dar seguimento, não é? Mas é uma ideia que remonta aqui aos nossos alexandrinos e ao Egito Ptolomaico. Portanto, do primeiro casamento tem Ptolomeu Serauno Meleagro, do segundo, Ptolomeu II e Arsino, que vai ser Arsino II.
Na realidade, esta Arsino casa com Lisímaco, que tinha ficado com a zona da Trácia, e vai ser rainha da Trácia. Com a morte de Lisímaco, tinha cerca de 15 anos, precisamente, e casou com Lisímaco, que para ele já não eram as primeiras núpcias, casamento político, naturalmente, organizado por Ptolomeu Sóter, que teria cerca de 60 anos, e Arsino vai ter 3 filhos, os seus únicos filhos são de Lisímaco. Vai ser rainha da Macedónia com a morte de seu marido, Lisímaco, porque tenta assegurar o poder sozinha, mas não estava fácil, e junta-se a Ptolomeu Serauno, que era rei da Macedónia, e isto é um casamento político de curta duração. E depois vai ser rainha do Egito, porque ela volta novamente ao Egito, de onde tinha nascido, e casa com Ptolomeu II. Ptolomeu II, então, filho de Ptolomeu I, casou em primeiras núpcias com a filha do rei da Trácia, Lisímaco, portanto, ele casa com a filha e a irmã casa com a filha do rei da Trácia, e a irmã casa com o pai. Esta Arsino, portanto, a mulher de Ptolomeu II era a enteada da Arsino II. Casa então com a filha do rei da Trácia, chamada Arsino I, com quem teve então os seus filhos. Berenice, Ptolomeu Evergida e Lisímaco. Não tem filhos de Arsino II, depois do casamento. Ele repudia a sua mulher, Arsino I, depois da chegada ao Egito de Arsino II, depois da chegada da sua irmã. Consegue afastar, portanto, consegue afastar a enteada do Egito. Portanto, esta Arsino II, estamos a ver que tem uma força política muito, muito grande. Esta jovem que é dada em casamento a Lisímaco, ao rei da Trácia, que casa com o rei da Macedónia e que tem como filhos, Lisímaco tinha como filhos esta Arsino I e Agátucles. Agátucles diz, enfim, é possível, este Agátucles, quando Arsino chega à Trácia para casar com Lisímaco, é quem tem a idade de Arsino. E a possibilidade de ter havido um envolvimento amoroso entre Arsino e Agátucles entre a madrasta e o enteado é grande. Mas ela vai conspirar contra este Agátucles, provavelmente não por razões de amor, não por razões de coração, mas mais provavelmente para assegurar a sucessão ao trono dos seus filhos. De Lisímaco, Arsino tem três filhos. Ptolomeu Epígono, Lisímaco e Filipe, que não vão ter grande sorte, porque vão ser assassinados. É rainha da Macedónia depois da morte de Lisímaco, portanto em 281, que casa com o seu meio-irmão, Ptolomeu Serão, e é um casamento político. O filho mais velho avisou-a, disse-lhe que não casasse. Efetivamente, Ptolomeu Serão promete não tocar nos seus filhos, mas manda-os assassinar imediatamente. É a sua primeira preocupação. Só consegue, na altura, assassinar os dois mais novos, Filipe e Alexandre. Então, depois disso, foge para a Samotrácia,
que é, curiosamente, uma ilha que aparece no poema de Apolónio de Rhodes. Não irei falar disso, mas faço já aqui este parênteses, e não é por acaso que ela aparece, em meu entender. Penso que ela aparece precisamente no poema referida, não porque tenha importância para a viagem, que não tem nenhuma, praticamente, mas sim porque é um sítio importante no Egito ptolomaico. Da Samotrácia ela parte para o Egito para pedir proteção, então, a seu irmão Ptolomeu II. Na data em que o filho mais velho em vão reclamou o direito ao trono e que também não teve melhor sorte. Então, rainha do Egito, depois da morte de Ptolomeu Serauno, e torna-se o modelo das rainhas ptolomaicas. Enquanto rainha, desempenhou um papel notável ao lado do irmão, em cerimónias públicas. Calímaco fala de Ersino como deusa grega, recebe culto depois de morrer. Os egípcios identificavam-na com Ísis. Os Arsinoleias são os festivais em honra de Ersino, que estavam espalhados por todo o lado, e nomeadamente por Alexandria e também por outras cidades. A sua importância política não se sabe precisar, mas sabemos que teve grande importância o seu culto, e este culto, a importância do culto, pode ser vista como o reflexo da sua importância política. Ptolomeu Filadelfo fez todos os esforços para difundir o culto de Arsino II, canalizou uma parte considerável da coleta dos impostos para o culto de Arsino, cunhou moedas com a efígie da rainha, coisa que nós também vamos encontrar. Estas moedas com a efígie da rainha também vamos encontrar a idêntica efígie de Berenice II, a mulher de Ptolomeu Evergeta, Ptolomeu III, portanto. Ptolomeu Evergeta casou com Berenice II, prima de quem teve os seus seguintes filhos: Ptolomeu Filopáter, ou Ptolomeu IV, Berenice III. Foi com Ptolomeu Filopáter que começa o declínio da biblioteca de Alexandria. Casam, são os primeiros irmãos da dinastia ptolomaica que conseguem ter filhos, ainda que um filho muito pouco saudável, como seria expectável, este Ptolomeu V Epífanes. Ora bem, porquê este mito específico? É isso agora que nos interessa ver. Bem, porque é o melhor, e espero provar isso, para a transmissão de uma mensagem política, numa demonstração de cultura helenística. E nesta demonstração de cultura helenística, Apolónio vai buscar, vai optar pela epopeia, portanto, o género épico, a língua homérica e o hexâmetro datílico, ou seja, vai se inserir na tradição grega. O hexâmetro, isto temos aqui, não é um exemplo, o hexâmetro é o método da epopeia. Reparem que é, como eu escrevi alguns, um refinado artificialismo na Alexandria do século III, esta língua homérica. A língua homérica é uma mistura de dialetos que nunca foi falado, menos ainda na época alexandrina. Vamos ouvir, vamos ouvir a invocação do livro primeiro, e quem nos vai ler a invocação é a Constança Teixeira Santos. Peço por ti, para lembrar as glórias dos mortais há muito nascidos, que, pela foz do ponto e atravessando as rochas ciâneas, por ordem de rebélias, conduziram até ao velo de ouro, a nau largo, belos bancos. Nesta invocação, começo por ti, Fé, para lembrar as glórias dos mortais há muito nascidos. Temos aqui o herói coletivo. Os mortais há muito nascidos. E
há muito nascidos, pela foz do ponto e atravessando as rochas ciâneas, por ordem do rei Pélias, conduziram até ao velo de ouro anal Argo de belos bancos. Ora bem, Argo aparece aqui referida com uma importância considerável, naturalmente. Primeiro, o herói coletivo. De facto, no livro primeiro vamos ter a enumeração destes heróis no catálogo de heróis. Jasão, Orfeu, Asterne, Polifemo, Íficlo, Admeto, Érito, Equia, Netálides, Corono, Mopos, Eurídamas, Menécio, Euríciano, Euribotes, Eleu, etc. Não vou ler os nomes de todos eles, mas são 54 heróis. Portanto, a inovação começa aqui. A ideia de que não é mas um conjunto que se destaca. Depois, lembrar as glórias dos mortais há muito nascidos. Realmente eles nasceram antes da geração homérica. Eles são os pais da geração homérica. Nós temos aqui Peleu, que é o pai de Aquiles. Aquiles, pequeno, diz adeus a Anau Argo, um bebê, no colo, que estava nos braços da mulher de Quiron, e que diz a cena a Anau quando ela parte. Portanto, temos aqui os pais que vão, como iremos ver, numa inversão de lógica, que só a cronologia real é que torna possível, porque Apolónio escreve no século III a.C. e os outros já tinham sido cantados antes, só a cronologia é que isto torna possível. Temos aqui os pais a destronar os filhos. Os pais são os novos heróis e os filhos é que são os velhos heróis. Este herói coletivo é tanto mais interessante, não basta dizer que ele é coletivo, que ele é da geração anterior que destrona a geração seguinte, mas também é importante dizermos que é um herói que está em construção e desconstrução, no sentido de que se vão acrescentando outros e vão-se perdendo alguns. Por exemplo, acrescenta-se Dácilo a certa altura, embora Dácilo, que é o filho do rei Lico, de que iremos falar, não participe na expedição. Acrescenta-se Daílio, Autólico e Flógio, 3 heróis, e na viagem de regresso aparecem mais uns quantos. E perdem-se outros. Sim, por exemplo, perde-se Héracles e Ilas e Polifemo na viagem de ida, e também há aqueles que morrem. Sim. Portanto, um herói coletivo, um herói em construção e desconstrução, um herói, um novo herói que afinal é um velho herói, na tal inversão de lógica, porque o Apolónio está constantemente a brincar com o leitor, a nau, tão importante quanto os heróis. E esta é uma ideia à qual voltaremos. E, de facto, a nau, vamos ver que a nau, que dá o nome, inclusivamente, aos heróis, Argonáutica, os argonautas, é tão importante quanto os heróis. Mas esta invocação é incompleta. Esta invocação só diz que vão até lá. Nem diz onde. Vão até ao velo de ouro. É identificado o local com o objetivo da viagem. É 2 em 1. Conduziram a nau até a Largo de Belos Bancos, até ao velo de ouro. Portanto, esta invocação, estava a dizer, é incompleta. Ela não é suficiente para definir o que é o poema. Com a invocação do livro terceiro, ficamos já com uma melhor ideia, uma ideia mais completa, porque com a invocação do livro terceiro temos a viagem de regresso. Ouçamos-la. Desta vez com a Joana Falcapo a ler, a fazer de narrador. Oliveira, coloca-te a meu lado e conta-me como é que Jasão levou dali até eu um véu de ouro protegido pelo amor de Deus. Ora, aqui temos, então, podemos dizer que há uma subversão do Nostos. Temos 2 viagens. O Nostos, a viagem de regresso em Ulisses, na Odisseia,
temos uma viagem de ida e temos uma viagem de volta. Portanto, há de facto um Nostos, mas há uma ida, já tinha havido uma ida. Portanto, há duas viagens, há uma subversão, talvez melhor seja dizer, em vez do nosso, a subversão da ideia da viagem, a ida e a volta. E a inclusão do feminino nesta viagem. Medeia. Vamos ouvir agora esta inclusão do feminino na viagem e no conceito de herói vai nos levar para a questão do conceito de herói. Para definirmos este novo herói, é importante a cena da eleição. Ouçamos-la. Vamos ouvir a cena da eleição com Gesão a ser interpretado por André Pinella, a Constança a fazer de narrador, Carlos Liz a fazer de Héracles, e vamos então ouvir esta cena. Aparelhada com tudo aquilo que convém, a nossa nau está bem equipada e em ordem para a partida. Por isso, não temos razão para adiar por mais tempo a navegação, já que os ventos sopram favoráveis. Amigos, porque no futuro regressaremos juntos a ela e agora viajaremos juntos ao país de Egas, escolhei, sem outro cuidado, o melhor chefe dentre vós, a quem caberá ocupar-se de cada assunto, mitigar e estabelecer acordos com os povos estrangeiros. Os jovens citaram o audacioso Héracles, que estava sentado no meio deles. E todos, com um só braço, incentivaram-no a tomar o comando. Mas este, do lugar onde estava sentado, levantou a mão direita e disse: que ninguém me concede essa distinção. Eu não aceitarei. E dissuadirei qualquer outro de se levantar. Será aquele que nos reuniu que comandará a nossa hoste. Se me confiais esta distinção do meu par de vós, nada impede, como antes, a nossa viagem. Agora, consigamos o favor de Apolo com sacrifícios e preparemos já um vestido. Enquanto chegam os meus servos encarregados dos estábulos, que tinham a incumbência de trazer-vos para aqui, escolhendo-os da manada, puxemos a nau para o mar. Depois de colocarmos toda a investigação, iremos à sorte dos remos distribuídos pelos toletes. Entretanto, dirijamos no litoral um altar a Apolo, o deus do embarque, que no seu oráculo prometeu sinalizar e mostrar os caminhos do mar, segundo as provas devidas ao rei, com sacrifícios em sua honra. Comentando brevemente este momento da eleição, temos aqui um tema muito importante, o tema da escolha do chefe. Definição do que é ser chefe ao longo desta viagem. Pois o que é ser chefe é ter cuidado pelos outros, Melestai. E respeitar os deuses, porque vão erguer no litoral um altar a Apolo. Fora da nau, ocupar-se de cada assunto, litigar e estabelecer acordos com os povos estrangeiros. Ora, este herói que se ocupa de cada assunto não é um herói que parta para o combate como primeira solução. Este tema, eu ocupei-me deste tema quando estudei as palavras do mundo heróico na Epopeia Alexandrina, que é um estudo que ainda vai sair no volume de homenagem à professora Maria de Fátima Silva. É um herói, precisamente, que pretende estabelecer acordos, que utiliza a terceira estratégia, no fundo, o ocupar-se de cada assunto, apesar de serem aqui 3 funções, o ocupar-se de cada assunto tem 2 formas, verifica-se de 2 maneiras, litigar ou estabelecer acordos. Este herói, e tem sido muito discutido pela crítica, se estamos perante um herói cobarde ou não, este herói luta, efetivamente, quando tem de lutar, e temos vários exemplos, e vamos ver aqui hoje também isso, temos vários exemplos em que este herói não foge ao uso da arma quando ela é absolutamente inevitável. No entanto, não é esta a estratégia deste herói.
E vamos ver isso. E não é a estratégia deste herói, Jazão, que luta e efetivamente opta por conseguir sempre, através da palavra, e de uma palavra usada brandamente, o Meilichios, e o radical Meilich é muito importante para definir o herói alexandrino, é a estratégia usada nas relações com os outros povos, a diplomacia, por excelência. Viagem de ida, Lemnos, Císico, Mísia, Mariandinos, enfim, várias paragens. Vamos parar em Lemnos, porque Lemnos vai nos ajudar a continuar a desenvolver este raciocínio, que é: que novo herói é este herói que diz que quer estabelecer acordos com os povos estrangeiros, este herói que é brando. Ora, vamos então ouvir na cena de Lemos, Joana Falcato como Hipsípio, André Pinella como Jazão e Constança Santos como narrador, e Héracles continua com Carlos Liz. Estrangeiro, por que vos mantemos há tanto tempo fora das muralhas? Se a nossa cidade não é habitada por homens, vinde vós repetir com o nosso povo. E tu, se quiseres que te aprover habitar aqui, receberás o privilégio que era de tuas, meu pai. Penso que não te retiarás desta terra, pois tem colheitas mais fartas do que as outras ilhas que povoam o mar Egeu. Vai agora para a nau, transmite aos teus companheiros as nossas palavras e não continues este pior cidade. Iremos ao encontro da tua vontade, que nos reduz o coração. Nós, eu verei como será a cidade, depois transmitir a palavra. Adiavam de dia para dia, continuamente, a navegação. E por muito tempo teriam ficado ali sem fazer nada, se Héracles não os tivesse reunido à parte, sem as mulheres, censurando-os da seguinte maneira: Homens surpreendentes, afasta-nos da pátria o assassino de um parente. O viemos de lá necessitados de casamento por desdenharmos das nossas cidadãs. Agrada-vos habitar aqui para desflorar as fecundas terras aráveis de Lemnos? Ora, mulheres forasteiras não nos farão granjear glória há tanto tempo aqui isolados. Nem o véu irá por sua própria iniciativa, como dádiva de algum Deus que o vá arrebatar pelas nossas preces. Pronto, eu estou aqui. Regresse cada um à sua casa. A ele, deixai-o passar o dia inteiro no leite de discípulo, até que povoemos com meninos e a grande notícia chega a todo lado. Portanto, em Lemnos temos, nesta paragem em Lemnos, temos o tema do amor e a importância do tema do amor para a caracterização do herói, com o par, Jazão e Hipsípio. O par Jazão e Hipsípio tem um duplo na segunda parte do poema. Este poema abre-se muitas vezes em díptico. Os acontecimentos dos dois primeiros livros têm eco nos acontecimentos têm uma correspondência nos acontecimentos dos dois segundos livros. E realmente o par amoroso, Jazão e Hipsípio, vai ter a sua correspondência no par amoroso Jazão-Medeia. Com algumas diferenças significativas, claro, com as diferenças significativas inerentes à própria história. Este episódio da passagem por Lemnos é particularmente interessante e porque nos permite, é importante dentro da história para a caracterização do herói como um herói que se define também por este aspecto, por esta questão do amor. O amor faz parte da arete da excelência deste herói, e é importante também, fora do poema, se quisermos estabelecer uma relação entre os acontecimentos políticos
e as figuras que nos vão sendo aqui apresentadas. É possível nós fazermos uma aproximação, precisamente, com Arcino II, que não era segunda nessa altura, com Arcino e o seu casamento político com Ptolomeu Serão. É possível fazermos esta, considerarmos que este é o momento em que pode aflorar aqui esse aspecto do político. É possível estabelecermos aqui esta relação. A intervenção de Héracles também é importante. Porquê? Porque Héracles, que tinha recusado na cena anterior, que tinha recusado liderar a nau, aqui mostra claramente aquilo que ele representa, o antigo herói. O herói que usa a força, o herói que não se define, ou no qual, em cuja arete não entra o amor. Por isso ele não entra em lemos, por isso ele fica com alguns companheiros junto da nau todo o tempo em que estes heróis estão em lemos. E tem razão para ficar pelo caminho, por isso também ele fica pelo caminho. Ele é importante num determinado momento para fazer a ligação precisamente com o velho herói. Ele até recebe inclusivamente um epíteto, Crater, Pronon, que é portanto, muito poderoso, não é? Que é um epíteto que ele recebe também na Ilíada e que é um epíteto que Ulisses também recebe numa fala de Menelau. Portanto, é um epíteto, embora Apolónio não seja muito rico em epítetos, é um epíteto é um epíteto homérico, em que mostra precisamente a sua força, a Kratos, o seu poder, o seu poder físico, a sua pujança física. Por isso mesmo, até quando ele se senta na nau, se diz que se sentou a imensa força de Héracles. Não foi Héracles com a sua imensa força, mas a imensa força de Héracles. Portanto, este herói que vai ficar pelo caminho na Mísia. Eu estudei um pouco o episódio de Psípilo, precisamente quando falo das vozes políticas no artigo publicado em 2021. Continuando com a nossa viagem de ida e com cenas que possam ser importantes na definição do novo herói. Este novo herói, no entanto, dizia eu, não deixa de corresponder aos desafios violentos que lhe possam ser feitos. E vamos ter uma nova cena, esta entre Polidâmico, interpretado por André Pinella, e Polideuces por Carlos Liz, com a Joana como narrador. Vamos ver se isto corre melhor. Ali estavam os estábulos dos bois e o redil de Âmico, o fumante rei dos Bélices, que um dia uma ninfa gerou, depois de se unir após vida, progenitor da sua raça. Ela era Mélia, da Vitínia, o seu filho, o mais soberbo dos homens. Aos estrangeiros impôs uma lei dos homens. Ninguém podia partir sem antes ter sido posto à prova de pugilato. Tinha arrasado muitos povos arredores. Ouvi vós que andais no mar, o que vos convém saber. É lei sagrada que nenhum forasteiro que se aproxime dos Bélices parta de regresso, antes de em combate ter erguido os seus punhos contra os meus punhos. Escolhei do vosso grupo o melhor e ponde-o aqui mesmo, em competição comigo, pugilato. Se calcares sem hesitação a minha lei sagrada, uma fatalidade brutal, odiosamente vos custa. Já chega! Não nos mostres esse ímpeto funesto, quem quer que vanglorias de ser. Cederemos às tuas leis como exortas. Eu aceito de bom grado enfrentar-te. Não cessavam de se tocar um a seguir ao outro, até que de um velho esforço os prestou a ambos. Afastaram-se um pouco e enxugaram o suor abundante do rosto, arquejando perosamente, já sem fogo, e logo deram de novo um salto,
encontrando-se com 2 touros furiosos que contendem por uma novilha de pasto. Entretanto, Ana castigou-se, erguendo-se na ponta dos pés, como um matador de touros. Fez descer e dar braço sobre o adversário. Este aguentou a arremetida, girando a cabeça, e recebeu levemente no ombro o cotovelo de Ana. Atacando do lado, um passo de cada vez, Polideuces, bem perto, atingiu subitamente acima da orelha e quebrou-lhe os ossos da cabeça. Este, com a dor, tombou dos joelhos. Os heróis mínimos clamaram e, de repente, enrolou-se da vida. Ora bem, com Âmico, temos um outro modelo de governante, como vimos, um governante violento, que se afirma pelo terror, que se impõe aos outros pelo terror, já tinha derrotado muitos povos dos arredores, e vimos também como Polideuces aceita a luta. Cederemos é a forma como ele aceita lutar. Aceita lutar, cederemos às tuas leis. Portanto, a luta aqui é uma concessão que é feita a um rei violento. E este herói luta e destaca-se num combate singular à maneira dos heróis homéricos. No entanto, aí, como não podia deixar de ser, porque a cena tinha de ser diferente, tinha de se criar aqui uma ambiência diferente, esta luta singular generaliza-se, o combate vai-se estender a todos, com a derrota do rei, porque depois todos os bebés começam a lutar também. Portanto, temos aqui um episódio em que claramente vemos como o herói alexandrino também combate. Este episódio prepara um outro encontro, prepara o encontro com Lico, que governa os mariandinos. E com Lico vamos ter outro modelo de governante. Vamos ouvir agora este episódio com a Joana como narrador e o André Pinella a interpretar Lico. Nem Lico, líder desta terra, nem os mariandinos demoraram muito tempo a perceber-se dos homens ancorados, cuja glória, como assassinos de Âmico, já tinham ouvido falar. Foi por isto que estabeleceram uma aliança com os heróis. E, vindos de todos os lados, reuniram-se para receber Polideuces como um deus, pois já há bastante tempo que estavam em guerra com os arrogantes pérsidas. Dirigindo-se todos sem demora à cidade, passaram este dia em convívio, na grande sala do Lico. Entregaram-se ao festim e compreenderam-se a conversar. Os bebés de Âmico, com a sua arrogância, têm empilhado agora que era relativa a luz. Durante muito tempo, detalharam-me a terra até estabelecerem as suas fronteiras nas pradarias unidas, do líquido convento, mas foram castigados por nós. Afirmo que não foi contra a vontade dos deuses que levei a guerra aos bebés, no mesmo dia em que tu, Indárida, mataste aquele homem. Pagarei de bom grado a dívida de gratidão que me couber agora. Esta é uma lei sagrada para os homens menos vigorosos, mas outros mais fortes os ajudam mais. No país dos mariandinos, então, com Lico, temos outro modelo de governante, que faz um uso legítimo de força e justifica essa força com a sua fragilidade. Pagarei de bom grado a dívida, porque é uma lei sagrada, quando homens menos vigorosos são ajudados por homens mais fortes. Portanto, eu tenciono estudar as formas de governo, nos vão aparecendo várias formas de governo. O herói alexandrino vai contactar com vários reis, e esses reis representam várias formas de governo, e pretendo estudar estas várias formas de governo, precisamente num trabalho que vou desenvolver em breve. Continuando. Chegada. Substituição da guerra, chegada à Cólquida,
chegada à EA, em que nós vamos ter a substituição da guerra pelo recurso à sedução, dentro dos canos já referidos do novo herói. Já anunciado a questão do amor, a importância do amor, para a qual já remete o episódio de princípio, e em EA também o relevo de Medeia. Com Medeia temos a participação ativa de Medeia na missão. Permite-nos falar da inclusão do feminino no conceito de herói. E, de facto, isto é um tema de que eu me ocupei, precisamente, em ver Medeia como argonauta e como mulher de Jasão, considerando que há momentos importantes para esta metamorfose de Medeia. Medeia que aparece, e vamos ouvir aqui uma nova cena, com Constança dos Santos a interpretar Medeia, no momento, precisamente, em que Medeia explica a Jasão, no seu primeiro encontro, o que deve fazer. Esta é a fase, na minha leitura, pré-metamorfose ainda. Vou agora com o meu cônjuge minarei esta ajuda. Quando fores ao encontro do meu pai, se ele te entregar os deletérios dentes das mandíbulas do dragão para semear, nessa altura então, espera pela hora que divide a noite em duas. Banha-te na corrente do incansável rio, sozinho, afastado dos outros, colocando uma capa azul, estava uma vala circular. Degola uma fêmea de carneiro e queima-a inteira. Faz uma pira com cuidado na borda da vala. Apazigua Hecate, filha unigênita de Terces, derramando com uma taça o suco, labor das abelhas. Então, quando tiveres aplacado a deusa, lembrando-te de tudo isto, afasta-te logo de junto da tina. De manhã, umedece esta droga e nu, purifica o teu corpo com ela como se fosse um homem. Traz um vigor sem fim e uma grande força, e não te dirás que te igualas aos homens, mas que te igualas aos imortais. Além da própria lança, também têm de ser embedidos o escudo e a espada. Depois disso, já não te traspassarão as pontas das lanças dos filhos da terra, e aguentarás a irrequieta chama dos deletérios de ouro. Não será por muito tempo que ficarás assim, apenas nesse dia. Nunca hesites durante a prova. Ou ainda dás a travantar. Depois de jungir dos possantes bois, e teres lavrado com os teus braços e a tua pujança viril a acidentar da geira, e depois de os guerreiros nascidos da terra já se terem erguido dos juncos, quando vires que os guerreiros se levantam numerosos da geira, arremessa-lhes uma pedra maciça. Sobre ela, espicaçados como cães em volta de alimento, destruir-se-ão uns aos outros. E tu, avança a linha reta para o combate. Aconteça o que acontecer, levarás um velo lá para essa terra. É ela, bem longe daqui. Leva-a para onde quiseres. Vais tu para onde fores, depois de partir. Regresso. Falando dessa metamorfose, ou completando um pouco essa minha ideia, dessa metamorfose de Medeia que acontece na viagem de regresso, pois eu penso que ela se transforma em grega, enfim, seja isso que for nesta altura, transforma-se e também em argonauta. A mulher de Jasão com o casamento, e em argonauta no final da primeira expedição, na morte de Absirto, porque aí ela já está na nau. Aqui é o preparativo, eu escolhi este certo também pela sua força, por ser o primeiro momento em que começa, é o momento em que começa esta metamorfose de Medeia, é quando ela anuncia então que vai fazer uso daquilo que conhece, dos fármacos que conhece, para ajudar Jasão. E é depois esta Medeia que origina, enfim, é a Medeia embrionária que está na origem dessas Medeias todas mágicas e feiticeiras e fantásticas. Na primeira expedição de resgate, com a morte de Psirto, ela faz a sua passagem à Argonauta, porque no final, precisamente, faz um sinal, no final
depois de Jazão matar numa emboscada o irmão, faz um sinal a todos os argonautas que, entretanto, regressam. Depois, com a segunda expedição de resgate, já em Drepan, no país de Alcínio e de Arete, temos a passagem, a mulher de Jazão, com o matrimónio, que era a única forma de Alcínio apoiar Medeia. O regresso é um regresso cheio de peripécias, que os leva por os leva a imensos locais, e onde é que termina, em minha opinião, efetivamente, é esta viagem? Esta viagem, em termos de peripécias, termina... não é importante o regresso. Não termina no regresso. O ponto importante é a Líbia, que estamos em território ptolomaico. E é o que se passa nos mares de Creta. Portanto, enquanto em Homero o Nostos está ligado ao restabelecimento da ordem na comunidade de Ítaca com o regresso do soberano, em Apolónio isto não é importante. Jazão não diz sequer em momento algum que vai recuperar o trono, não é importante o que acontece depois dele chegar, por isso mesmo, ao contrário de Píndaro, não se fala, não se diz mais nada. O poema termina com a chegada a Págazas, ao Porto, mas a viagem, as peripécias terminam, do ponto de vista das peripécias em terra, terminam precisamente na Líbia, no Egito ptolomaico. Enfim, não é no Egito ptolomaico porque estamos noutro tempo, mas é no território ptolomaico. Aí situam-se exatamente os últimos acontecimentos importantes passados em terra, com os 12 dias no deserto. Os acontecimentos importantes, os últimos passados no mar, são logo a seguir em Creta. Vamos falar agora, vamos ver primeiro esta cena, este episódio passado no deserto, com Joana como narradora, Carlos como Anceu e Peleu, e as deusas da Líbia por Constança. Vamos então. Foi então que a doutéria tempestade de Bóreas agarrou a nau e a levou, entretanto, para o mar da Líbia durante 9 noites inteiras e outros tantos dias, até que chegaram ao interior de Cipre, onde o regresso deixa de ser possível para as naus, quando são forçadas a chegar a este golfo. Os heróis deram um salto e a angústia apoderou-se deles, quando olharam a bruma e o dorso desta enorme terra, numa extensão a perder de vista. Nenhum bebedouro, nenhum trilho, nenhum estalo de boieiros, por mais que olhassem fixamente. Em toda a parte, reinava uma tranquila calmaria. Iremos morrer com um terribilíssimo destino. Não há como escapar à ruína. Caídos neste termo, resta-nos suportar as mais danadas dores. Observo, apreensivo, os baixios do mar vaso, que se estendem por todo lado. Todos teriam perdido a vida ali mesmo, sem nome e sem visibilidade para os habitantes da terra, com as provas por terminar, os melhores entre os heróis. Se as heroínas titulares da Líbia não se tivessem compadecido daqueles que estavam a definhar uma sensação de impotência. Perto de Lesónica, elas afastaram o peito da cabeça, tranquilamente. Jazão lançou um olhar na direção oposta, por respeito às deusas. Elas tinham ficado bem invisíveis só para ele, que estava desnorteado, com palavras brandas e duras. Ó destituoso, por que és atingido por essa sensação de impotência? Sabemos que foste buscar o véu de ouro. Conhecemos todas as vossas tribulações, enquanto trabalhos colossais vos faltastes, ao vagueardes pela terra pela superfície líquida do mar. Nós somos pastoras e deusas desta terra, dotadas de voz humana, heroínas tutelares e filhas da Líbia. Basta agora, não te angusties mais parecendo assim. Levanta os teus companheiros. Assim que Anfitrite atrela o carro de boas rodas de Poseidon, pagai a dívida que tens para com a vossa mãe, pelas fadigas de vos ter carregado no ventre, e podereis regressar à sagrada Caia. Eu, por mim, digo que o carro de Poseidon está agora a ser desatrelado pelas mãos da sua querida esposa. E a nossa mãe, prevejo que não seja outra, senão a própria nau,
que nos carregou sempre com firmeza no seu ventre, em árduas tribulações e padecimentos. Vamos, com inabalável força, colocá-lo-emos bem alto, sobre os nossos obstinados ombros, e levá-la-emos para o interior desta terra arenosa, para onde o rápido cavalo conduziu os seus pés. De facto, não é provável que vá mergulhar no deserto. Creio que o seu rastro nos sinalizará um pouco acima algum golfo. Repare-se na relevância que tem aqui Peleu. Anseu fala primeiro, desesperado, depois Peleu. Peleu que já no canto, que é esta última fala, que já no canto primeiro tinha animado os companheiros quando morrera Tifis, no país dos Mariandinos, no país liderado por Lico. Peleu, que é o pai de Aquiles. Por outro lado, também vemos, ou confirmamos aqui, a relevância da nau Argo. Seguem-se alguns acontecimentos importantes que vão estabelecer aqui no Egito Ptolomaico, que permitem estabelecer a ligação precisamente com o tempo dos Ptolomeus. Vai aparecer Tritão sob a forma de Eurípilo e dá-se a entrega do torrão de terra, do qual surgirá Tera. Ora, Tera será Cirene, e Cirene é um ponto importante, foi uma cidade importante durante o Egito Ptolomaico, objeto inclusivamente de disputas, de lutas, porque tentou a certa altura desagregar-se do Egito Ptolomaico, mas sem sucesso. Portanto, foi um ponto onde houve conflitos e foi reintegrado depois no Egito Ptolomaico. O último acontecimento importante, passado agora este no mar, é Creta e o gigante Talos. Vamos então, e este é o último excerto que vou passar. Talos, o homem de bronze, arrancando pedaços do maciço rochedo, impediu-os de prenderem as amarras à terra quando entravam num corredor abrigado de vidro. Este era entre os semideuses o derradeiro sobrevivente dos homens da raça de bronze, nascida do fecho. De Europa, receberam-o do Crónida para guardar a sua ilha. Ouvindo, penso que sozinho consigo frustrar este homem, seja ele quem for, muito embora o seu corpo seja todo de bronze, pois a sua existência não há de ser inexaurível. Destacai aqui prontamente a nau, longe da arremetida das rochas, até que o consiga frustrar. Dali, Medeia proferiu cânticos apaziguadores e celebrou as serres, devoradoras de vidas, as velozes cadelas de ares, que rodopiam pelo ar, por todo o lado, atrás dos seres vivos. Ajoelhada, implorava exortando-as, 3 vezes com cânticos, 3 vezes com preces. A seguir, com um pensamento maldito e um olhar odioso, enfeitiçou os olhos do bronze e talos, rangendo os dentes, com um ar de fúria, arrastou-lhe uma cólera deplorável e imagens imperceptíveis. Pai Zeus, o sopro de uma estupefacção imensa enche-me o coração, atónito por não serem apenas as doenças e as feridas que atraem a morte. De facto, alguém mesmo de longe pode danar-nos. O certo é que este, embora de bronze, estava a ser prostrado pela força de Medeia, conhecedora de muitas drogas. Talos. Temos aqui então, neste episódio, de Talos, Medeia já metamorfoseada. Temos também aqui, de novo, o tema do velho e do novo, novamente o tema do velho e do novo, em que Talos representa os velhos deuses, a raça nascida do Freixo, a raça de bronze nascida do Freixo, a ser vencido pelos semideuses. Portanto, novamente, vence o novo. Será que, repara, é importante vermos que estamos precisamente num ponto entre, estamos no mar de Creta, estamos entre o Egito e a Tessália, mais ou menos a meio caminho, 400 km para um lado, 400 para o outro. Até é provável que houvesse noção, porque não há terras entre o Egito e Creta e há uma série de ilhas até chegar à Tessália, que os gregos tivessem a ideia de que para cima o caminho que faltava era mais longe. Talvez até se pretendesse dizer que se estava mais próximo do Egito, efetivamente. Leitura política é que é possível fazermos aqui. Nesta viagem. Repare-se que na viagem dos argonautas
temos, através da viagem dos argonautas, eu tentei marcar isto com estas setas, é possível estabelecer uma relação entre a viagem dos argonautas, se quisermos, e as viagens que Arcino II foi fazendo. Arcino II casa e sai do Egito Ptolomaico em direção ao rei à Ásia Menor. Faz a sua viagem de ida. Quando vai para a Tessália, não é para a Tessália, para a Macedónia, a Tessália pertencia à Macedónia, nesta altura, tinha começado sem saber a sua viagem de regresso, porque na realidade a seguir ela regressa ao Egito. A viagem dos argonautas, estamos num território muito parecido, vamos andando nos mesmos sítios, reparem, saímos da Tessália, neste caso, tinha de ser, saímos da Tessália na viagem de ida, vamos até Sinope e Trapezunte, ficando o reino de Lisímaque até Trapezunte. Depois de Trapezunte estava a Cólquida. Portanto, eles vão um bocadinho depois de Trapezunte, onde estava a Cólquida. Isto na viagem de ida. Na viagem de regresso, voltam, na viagem de regresso, vêm novamente para a Tessália. No entanto, passam por outros territórios, sendo o final, ou o último território por onde eles passam, é precisamente pelo território ptolomaico, pelo deserto da Líbia. E depois, a partir daqui, então, é que voltam para a Tessália. Sendo, então, que aqui já não há mais aventuras, as aventuras terminam por aqui, por esta zona. Por isso é possível ver, na apropriação do mito, precisamente, é possível ver aqui uma mensagem, inclusivamente, mensagens para os reis ptolomaicos, para Arcino II, se é verdade ou mentira, que depois de escrever a Argonáutica, Apolónio realmente se teve de retirar, pode ser verdade, pode ser ficção. Isso não é importante, nem é isso que eu pretendo aqui discutir, mas sim mostrar e provar que através do mito dos argonautas e trabalhar este mito, o que Apolónio está a fazer é falar dos acontecimentos políticos e das zonas, dos territórios importantes para o Império Ptolomaico. E mais, está a dar-nos modelos de conduta, modelos de governação, a apresentar modelos de governação, está a criticar outros, está-nos a dar modelos de atuação política na sua apologia, por exemplo, da diplomacia, em detrimento do uso da força, numa altura em que, de facto, a instabilidade e a definição de fronteiras era difícil e a instabilidade política era grande. Porquê o mito dos argonautas? Porque era atual.